No último dia 31, comemorou-se o Dia da Reforma Luterana. A Reforma Luterana foi um movimento de caráter religioso, surgido na Alemanha na segunda década do século XVI, liderado por Martim Lutero. Martim Lutero, ele foi um monge da Igreja Católica e que na época, no século XVI, revoltado com as questões, principalmente no que se refere à venda de indulgências, que eram como que cartões de crédito, que se vendia lugares no céu, ele então se revoltou contra essa prática e começou um processo então de questionamento, que culminou no que a gente chama de Reforma Protestante. O ápice desse momento da Reforma Protestante foi o dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero ele vai na porta do castelo da igreja de Wittenberg e lá ele prega 95 teses questionando o papado da época, as práticas, e também a prática da indulgência. O movimento criticava várias ações da Igreja Católica, que propôs novos caminhos para o cristianismo e resultou na criação da Igreja Luterana. Este movimento teve forte apoio da nobreza da Alemanha, que desaprovou o capitalismo e a utilização do dinheiro. A comunidade evangélica de confissão luterana de Nova Friburgo é a mais antiga comunidade luterana do Brasil e da América Latina. Aceita-se como a data da fundação o dia 3 de maio de 1824, o dia da chegada dos primeiros imigrantes alemães. A gente considera a Igreja Luterana como igreja de transplante. O que é isso? Ela foi retirada da Alemanha e transplantada aqui para o Brasil. Então, assim, as características, seja litúrgica, seja musical, seja da confessionalidade, da maneira que ela era experimentada e vivida lá na Europa, ela foi trazida tal e qual para cá. Então, os grupos de imigrantes realmente formavam guetos. Então, a Igreja Luterana, lá no primórdio, ela não era somente um espaço de fé, um espaço de religiosidade, mas também era um espaço identitário desses imigrantes que tinham chegado numa terra completamente estranha e alheia de tudo aquilo que eles poderiam esperar. Além disso, o pastor ressaltou quantos fiéis seguem a doutrina na cidade. A Igreja Luterana tem em torno de 200 membros aqui na cidade de Friburgo. Alguns princípios religiosos da doutrina luterana surgiram em 1530. Além da salvação pela fé, presença da verdade somente na Bíblia, outros pontos são destacados pelo pastor. A Igreja Luterana ela é uma igreja ecumênica, então nós temos uma postura ecumênica de diálogo com as outras denominações religiosas. Acho que isso é um fator a ser destacado, a nível social. A nossa teologia, a teologia luterana, ela se baseia em 4 pilares. Pilares esses destacados nesse movimento reformatório. Somente Jesus Cristo, somente a palavra de Deus, ou seja, a Sagrada Escritura, somente a fé como meio de salvação e somente a graça de Deus para nos salvar. Porque o questionamento maior de Lutero, em função das indulgências, era justamente a questão, e essa era a inquietação de Lutero na época, de que eu, como ser humano, eu precisaria obrar, realizar boas tarefas para conseguir o reino de Deus, para ser salvo. E Lutero, como era professor de Bíblia, sobretudo o Novo Testamento, ele vai encontrar na carta de Romanos justamente o subsídio que ele precisa para questionar essa teologia das obras, que é justamente a passagem de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá por fé.